Olá, nós vamos agora aprender a aplicar o torque dentro da simulação ali do CRIO em pontos diferenciados ali em relação ao eixo. Então um exemplo aqui, onde você tem dois pontos que são aplicados o torque. Como que a gente pode fazer isso lá no CRIO? Tá? Então eu vou estar aqui criando um arquivo, desmarcando default aqui para poder selecionar milímetros, segundo e newton. E após isso vou ativar o datum aqui, os planos, só para poder criar o sketch. Vou fazer no plano frontal, no caso aí o cilindro, quer dizer, a seção transversal do cilindro. Vou colocar 100 milímetros, tá? Finalizar aqui o sketch. E agora, selecionando esse sketch, vou fazer a extrusão. E no caso eu vou fazer de 600, né? Vou dar um Ctrl D aqui, só para a gente poder ver. Então tá ali criado. Deixa nessa posição mesmo. Vamos dar OK aqui para finalizar. Então tá aí a peça, né? Vou salvar para não perder o trabalho. E agora a gente vai entrar na parte da simulação. Então eu vou estar criando aleatoriamente aqui um ponto qualquer, né, em relação aí à aplicação do torque. Então dois torques diferentes aí nesse caso. Então antes de já começar a entrar com o material, o deslocamento que a gente vai restringir ali, vamos entrar nesse menu aqui, Refine, Model, modelar. Vamos mudar o sistema de coordenadas, criar um sistema de coordenadas cilíndricas aqui no caso. E a gente adota esse aqui. Então a gente pode ver que nesse ponto aqui é criado no mesmo sentido, alertando de novo, né, se caso você escolher outro plano para fazer esse cilindro aqui, esse eixo, aí você vai ter que alterar a orientação. Então tem que prestar bem atenção nisso daí, para você ver se está na mesma orientação do seu eixo, tá? Então vou dar OK. Feito isso, eu vou vir aqui, desabilitar a visualização, só para não ficar carregada a imagem ali. E a gente pode ver aqui, né? E a partir daí a gente vem, cria aquele ponto que a gente precisa para indicar onde vai circular o referencial. Então vou estar selecionando e aqui o novo ponto, e vou estar selecionando aqui esse eixo. Então ele cria um ponto P0 que está associado então àquele sistema de eixo cilíndrico bem no centro dele aqui. Vou dar OK. Se eu quiser visualizar esse ponto, basta desmarcar aqui e marcar só o ponto. Então a gente pode ver que aparece aqui em verdinho, né? Então tá aí prontinho para a gente poder estar aplicando as condições. Então primeiro vamos estar voltando aqui o home, né? Um menuzinho aqui, associar um material. Vou estar selecionando aqui o aço, dando OK. Então já colocou. E feito isso, deslocamento, eu vou nesse ponto ali, ó, aqui nessa face, eu vou estar aplicando totalmente ali restrição. OK, tá aí. Então tá prontinho. Vou dar um Ctrl D só para ajustar de novo a posição. Então agora vem então, né, ó, material pronto, restrição pronta. Agora falta um momento. Supondo que eu tenho um momento aqui nessa face e numa outra face que eu queira aqui. Antes de fazer isso, o comprimento aqui 600, né? Eu vou ter que vir aqui e criar um plano com um círculo referencial, tá? Então o que eu venho aqui, ó, vou ativar o datum plane aqui para aparecer todos os planos e vou criar um novo plano. Então bem no Refine Model, tá? Crio um plano, vou selecionar esse como referência. Aí ele pergunta qual que é o deslocamento. Então eu vou colocar lá no ponto 400, deslocar 400. Então era 600, então bem nesse ponto aqui. Pode ser alterado também, tá, pessoal? Qualquer valor, depende do referencial. Vou fazer o seguinte, vou fazer 350 aqui. Eu achei muito perto para cá. Então aplico esse plano. E agora a gente vai criar um sketch que
eu vou criar um círculo aqui, referencial. Ele vai servir para a gente aplicar vai ser uma linha referencial circundando o cilindro que a gente vai aplicar depois do torque. Então vou criar um sketch. Qual plano? Ah, já estava selecionado ele, por isso que ele já marcou. Tá bom? Vou cancelar, vou fazer de novo, só para vocês verem, né? Clica fora aqui, o sketch, aí vou selecionar o plano, dou OK, aí ele marcou, agora vem visão de sketch, tem que fazer isso, deixa tudo ativado e agora vem fazer o círculo, ó, bem no centro, e você vê que coincide, tá vendo igual lá? Façam isso, tá? Aí, ó, prontinho, dou OK, e aí, ó, a gente pode ver que naquele plano, se eu quiser desabilitar agora o plano, os planos não tem problema, mas aquela circunferência que foi criada é um referencial para a gente, na onde eu quero aplicar o torque. Então eu vou estar aplicando um aqui na face e outro nesse ponto aqui. Tá? Volto ali para o home, força então, já estava selecionado, vou cancelar de novo. Então a gente vai clicar aqui fora para não dar problema. Força, aí ó, a parte, como que eu vou estar selecionando? Tem que ser o que? Essa opção aqui, ó, tem de superfície, de ponto e de curva, né? De linhas aí. Então vou selecionar ele e vou pegar essa, ó. Então aqui vai ser o referencial para ele estar aplicando o torque. Aí vem aqui no Advance, novamente, vou colocar em relação a um ponto, e esse ponto nosso, não esquecer de ativar aqui, né? Eu tinha tirado, mas eu posso selecionar do lado de cá também, não tem problema, ó. É esse ponto aqui, tá? Então vem aqui, vou até clicar, ó, selecionou ele, e qual o eixo, então é em Z, como a gente vê aqui, ó, comprimento aqui é em relação ao eixo Z. Então veja que eu vou, ó, vai ser em torno dessa curva, que é a circunferência, quer dizer, né, aplicado nessa curva, e em torno do eixo aqui, né, do ponto aqui, que é o referencial para o eixo Z. Vou colocar aqui em Newton por metro e vou botar o valor. Vamos supor, 400 Newton vezes metro. Dou OK. Ah lá, ele está aplicado. Se eu colocar negativo, ele faz em sentido inverso, né? Vai sentido inverso aqui o carregamento. Agora eu vou aplicar aqui nesse ponto, uma outra. Só que agora aqui eu uso superfície mesmo, como a gente já aprendeu no outro vídeo. Advance, total load em relação a um ponto, vou selecionar o ponto ali. Agora, pessoal, eu vou fazer o inverso, tá? Eu vou fazer menos 250. Tá aí. Tá ao contrário, né? Olhando aqui para esse. Ah, e se eu quisesse fazer aplicando nessa na curva aqui também? Daí teria interessante criar um outro plano bem ajustado ali nessa distância, criar essa circunferência como foi feito aqui e aplica, tá? Porque uma coisa é você aplicar na face, na superfície, outra coisa é em torno daquele referencial daquela curva, ok? Então é isso aí. Feito isso, aí entra para fazer a análise normal, né? Nova análise estática. Eu vou ativar aqui e vamos rodar para ver se está tudo ok. Vamos ver se roda por completo. Ele dá um aviso ali, mas não tem problema não. Vocês vão ver que a situação vai ser um pouquinho diferente agora do resultado. Olha lá. Tá vendo, ó? Como tá girando ao contrário, então os maiores valores aqui eu tenho a situação de pior carregamento, né? Porque um tá de um lado, só é um valor pequeno, 350 que a gente colocou, né? 250. Não lembro mais agora. Mas aqui está um valor maior e aí gira. Então nessa seção eu tenho a situação pior, onde alcança as maiores tensões. Então o efeito está correto, tá? E já nesse lado aqui a gente tem menos por causa do torque ao contrário, tá? Então tá aí como que a gente tem que fazer, né, a aplicação aí de torque aplicado numa curva, numa linha, tá bom? É claro, circunferência aí, tá bom? Então tá aí, espero que vocês tenham compreendido aí. Até mais.